Olá, cachoeirense, tudo bem com vocês? Hoje a nossa entrevista ela é exclusiva e muito importante. Nós estamos aqui no escritório Galvão Capucho Advogados e nós viemos tratar de um tema super polêmico, pois se trata de trabalho. É um trabalhador, ou melhor, são vários trabalhadores clamando pelo seu direito de trabalho que está sendo podado, digamos assim, pela Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista. Eu queria convidar você a curtir e a compartilhar este vídeo, porque nós estaremos falando de formas jurídicas, de formas técnicas, com dois advogados, embora jovens, muito premiados e técnicos. Inclusive, até casos no Supremo Tribunal Federal, eles já ganharam, então já dá para perceber que aqui não tem política, que aqui o termo é jurídico e técnico. Antes de tudo, eu queria agradecer pela recepção do Dr. Marcelo Galvão e do Dr. Felipe Capucho. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: do que se trata este problema envolvendo esses funcionários que foram demitidos pela Prefeitura de Cachoeira Paulista sob alegação de aposentadoria? Boa tarde a todos, boa tarde, Rodrigo. Trata-se, na verdade, de uma interpretação do jurídico da Prefeitura com relação ao servidor municipal que já é aposentado pelo regime geral de previdência social, conhecido como INSS. Todo servidor público municipal, em tese, ele deveria ter um estatuto próprio para fins de lei específica, como a Lei 8.112, e uma aposentadoria própria, que não, quando eu digo próprio, que não é do regime geral, um regime jurídico próprio. Infelizmente, no município de Cachoeira Paulista, não existe esse regime jurídico próprio para o servidor público municipal, o que eu já entendo como uma inconstitucionalidade por omissão do agente público municipal. Então, os servidores municipais, eles são regidos pela CLT e contribuem para a aposentadoria no regime geral, por meio de contribuição ao INSS. Só que não existe vedação nem constitucional e nem na CLT de que um aposentado pelo regime jurídico geral não possa exercer seu cargo público municipal, que direito adquirido a partir do momento que ele prestou concurso público. Ou seja, então, de forma equivocada, a Prefeitura entendeu que não poderia acumulação da aposentadoria do regime geral com o cargo efetivo do município, o que a gente entende que é uma interpretação equivocada da Prefeitura. Diante dessa interpretação equivocada, a Prefeitura solicitou um ofício, uma resposta do INSS da relação dos servidores públicos municipais que percebem a aposentadoria pelo INSS. Com a resposta, de forma arbitrária, foi expedida uma portaria em janeiro de 2019, dia 2, demitindo, exonerando dezenas de servidores sob a justificativa de que eram aposentados pelo INSS. O que causou muito espanto e foi chocante é que não houve um procedimento administrativo individualizado, levando em consideração cada servidor, para se chegar a essa pena, a essa punição que é uma exoneração. Foi chocante, do dia para a noite dezenas de arrimo de família perderam o seu salário e os compromissos que eles assumiram, contando com o salário, que é uma coisa sagrada no nosso país. Essa fase tenebrosa de milhares de desempregados, a Prefeitura exonerar de forma arbitrária quem, através de estudos, conseguiu passar no concurso público, conseguiu ter direito subjetivo, pessoal ao cargo, a Prefeitura simplesmente exonerar
uma portaria de dezenas de pessoas sem levar em consideração o procedimento administrativo no qual ela é vinculada, isso foi uma coisa chocante. E a gente teve a felicidade de ser contratados por alguns dessas vítimas da prefeitura e exercemos o nosso mistério, que é a busca da justiça por meio de petição ao juiz, por meio de ingresso de ação, visando desconstituir o ato administrativo que exonerou esses servidores, né? Segundo o despacho da Juíza do Trabalho, a Prefeitura ela tinha que reintegrar esses funcionários. Caso não fizesse, pagaria uma multa diária de R$500 e não fez, né? Inclusive, foi pedido até pelo escritório de vocês a prisão do prefeito. Doutor Marcelo, esse pedido de prisão, ele é legal, ele é constitucional, uma vez que a advogada da prefeitura, eu peço licença para os senhores, ela colocou ontem uma resposta, né? Ela, a partir de um post, né, que foi falado sobre a prisão, ela disse assim: mais uma vez esclarecendo fatos distorcidos pela oposição em sua luta incansável de denegrir a imagem do prefeito. Primeiro, não existe prisão em processo civil. Por fim, houve um recurso, sim, contra a decisão, mas a reintegração provisória foi feita no dia 8, dentro do prazo, mas por um óbito de familiar de um servidor não foi concretizada. Não há descumprimento, muito menos desobediência. Ela quer dizer aqui que a prefeitura fez a reintegração, porém, por causa de um motivo particular, esse funcionário ele não foi reintegrado. A partir desta afirmativa, o que nós podemos dizer? Rodrigo, boa tarde a todos os municípios cachoeirenses. Rodrigo, vamos por parte. Primeira mão, eu gostaria só de fazer uma breve correção. O pedido foi dirigido, na verdade, à juíza da 2ª Vara da Comarca de Cachoeira Paulista, uma juíza muito competente, garantista, legalista, que merece aqui até as homenagens destes causídicos por sanar, né, um grande atentado contra a dignidade da pessoa humana, que está violando, inclusive, não só direitos trabalhistas, mas direitos previstos no Estatuto do Idoso, já que muitos desses funcionários foram exonerados de forma ilegal por essa portaria abusiva, também são idosos. Em questão, primeiramente, Rodrigo, da oposição, nosso escritório ele não se pauta a fazer oposição política contra qualquer prefeito, contra qualquer vereador, inclusive estamos aqui de portas abertas para quem necessite de um trabalho jurídico, que a função nossa realmente é digna em ajudar cada munícipe, cada pessoa que precise de que seja alcançada a tutela jurisdicional, como nesse caso chegou ao limite, já que confrontamos a uma portaria ilegal e pelos caminhos legais buscamos a justiça. Com relação a denegrir a imagem, eu acho que a petição foi veiculada na internet, em grupos de WhatsApp, Facebook. Ela se pauta em fundamentos extraídos da Constituição Federal, bem como do Código Penal, Código de Processo Penal, Código Civil. Não há sequer uma ofensa exclusiva à pessoa, seja do prefeito, seja da doutora advogada, que é uma advogada muito competente, também colega de profissão, qual eu particularmente considero como uma das boas advogadas do município. Eu só acho que foi equivocada a fala dela no que diz respeito a passar uma mensagem, talvez no calor dos fatos se deixou levar por emoção, né, e não pela razão, de passar para a população que não existe prisão civil. Com relação à prisão civil, como eu te disse, Rodrigo, há previsão expressa sim em lei. Um simples fato, um exemplo corriqueiro, trata-se de pensão alimentícia. O pai que deve uma pensão ao filho e chega no limite máximo de uma execução de alimentos, o juiz
determina um prazo de 3 dias para que ele justifique porque ele não pagou aquela pensão ou porque ele não pode fazer o pagamento, e caso ao contrário, decreta-se a prisão civil, não só para menor alimentado, mas como para ex-cônjuge também. E nesse caso, a peculiaridade que entendemos, por se tratar de uma verba de natureza salarial, uma verba trabalhista, ela está intimamente ligada à dignidade do ser humano e à sua subsistência. Trata-se de verba alimentar. Então é com esse embasamento que pedimos sim a prisão do prefeito, com muito pesar, porque não queríamos que chegasse a esse ponto. Mas infelizmente é um meio legal, é um meio de compelir a prefeitura a cumprir uma decisão judicial que não vem sendo cumprido desde a data do dia 4 do mês de abril, onde a prefeitura foi devidamente notificada da decisão. Então, Rodrigo, o que eu posso falar é que a gente trabalha com a verdade, trabalha com provas concretas, tanto que a juíza considerou em liminar ilegal tal portaria e mandou urgentemente que admitir o nosso cliente. Ou seja, jamais iríamos acionar o judiciário, até porque não teria o chamado interesse de agir, que é um dos requisitos para que se busque determinadas providências do judiciário, se tal decisão tivesse sido cumprida dentro do prazo legal, o que não foi. Tá, então para a gente traduzir. Sim, por favor. Um aspecto também do nosso pedido à juíza da segunda vara, o aspecto criminal. A partir do momento que o agente público descumpre uma determinação, uma ordem do Poder Judiciário, no caso da juíza, qual seja, ela suspendeu a portaria com relação ao nosso cliente e ordenou imediatamente a reintegração dele no cargo do qual ele tem direito de ocupar. Essa decisão foi cientificada à prefeitura dia 4 do corrente mês. E na ordem judicial, a juíza foi clara, com letras garrafais, imediatamente a tomada da ciência. A prefeitura, até o momento que a gente fez o nosso pedido, a gente não tinha conhecimento desse cumprimento. Hoje a gente tem conhecimento de que foi publicada a portaria no dia 8, no sentido de dar reintegração do servidor. Então procede essa fala dela, que dia 8 ele foi reintegrado e que não pôde... Ele ainda não foi reintegrado. Por motivos particulares, como ela fala, ele não foi reintegrado. É isso? Ele foi convidado a voltar ao cargo hoje. Hoje. Tá, Só então que hoje dia 12. 12 Mas, de abril. assim, tecnicamente, se existe essa portaria do dia 8, tecnicamente a gente pode retroagir o cumprimento ao dia 8. Que também não é nosso interesse embargar, deixar o processo mais difícil. Nosso interesse é que o nosso cliente, servidor público municipal, ocupe o que é seu de direito, qual seja o seu cargo. Esse é o nosso interesse, satisfação do nosso cliente. Mas, veja bem, se a determinação judicial é do dia 4 e o cumprimento, em tese, foi o dia 8, eu acho que isso não encaixa no termo imediatamente. Imediatamente, no nosso ponto de vista, seria o dia 4. Teria que dar cumprimento dia 4, mais tardar dia 5. Dessa forma, a gente entende que o prefeito incursionou, infelizmente, no crime de desobediência, que é um crime que, previsto no Código Penal, possui a pena de 15 dias a 6 meses de detenção. Ou seja, o procedimento é a autoridade policial efetuar o flagrante. A lei diz, né? Aquele que está cometendo o crime está em estado de flagrância. No momento que nós efetuamos o pedido à juíza, a gente tinha a convicção de que ele estava cometendo o crime
Por quê? Porque estava descumprindo a ordem judicial, proporcionando um crime de desobediência. Ou seja, o pedido ele não se resume apenas no aspecto civil, Sim. como o Dr. Marcelo bem explanou, mas ele tem o seu viés também, o seu fundamento penal criminal. Rodrigo, outro ponto importante que você suscitou nessa entrevista foi a questão da publicação de uma suposta portaria na data do dia 8 de abril, que é interessante deixar ciente a todos que nós, eu e o Dr. Felipe, que representamos os interesses do nosso cliente, bem como o nosso cliente, não teve essa informação da prefeitura. Formalmente, sendo certo que na data de ontem, no dia 11, a doutora Gisele, que é minha colega de profissão, me comunicou via WhatsApp dessa suposta publicação dia 8, inclusive falando que tinha se equivocado por alguma falha da prefeitura, com troca do nome do cliente nosso, já que tinha falecido um ente querido da prefeitura e causou uma certa confusão. Na verdade, essa confusão ela é tida no direito, como pode ser bem explicitado, como patrimonialismo, né? A confusão, na verdade, é que se fizeram lá dentro de confundir algo privado em detrimento da res pública, se misturando. Os interesses da prefeitura não podem se confundir com o interesse público. Futuramente até geraria um ato de improbidade por predestinação, por violar os princípios da impessoalidade, um princípio basilar da administração pública. E como bem ressaltado pelo Dr. Felipe, o que queríamos é que fosse cumprida a decisão judicial de reintegrar o nosso cliente, que por força de lei tem o direito de exercer seu sagrado labor, seu trabalho e receber seu salário. Por isso chegou em tese nesse ponto extremo, mas uma medida judicial permitida em lei para compelir a prefeitura. Buscamos os meios legais para compelir a prefeitura a cumprir uma determinação judicial. Gente, para finalizar a nossa conversa, eu quero mais uma vez agradecer aos doutores. A vida deles é muito corrida, eles correm muito. E ceder esse espacinho só para trazer para a população cachoeirense esse ponto que é tão importante. Já são várias vitórias, digamos assim, né? Vocês estão conseguindo resultados positivos a favor dessas pessoas que estão buscando o direito, né? Porque o direito ele tem que ser garantido e também tem que ter aquela pessoa que faça cumprir, né? Então, parabéns pelos trabalhos de vocês. Obrigado. E querem deixar alguma palavra ao povo cachoeirense? É que o povo cachoeirense ele não pode se acovardar pelo medo e que lute pelos seus direitos. Inclusive, a gente vai tentar até revogar essa portaria com efeito para todas as pessoas, porque a gente entende como um absurdo tirar o ganha-pão do pai de família. E que o povo cachoeirense não se cale diante de ilegalidades e atrocidades cometidas eventualmente pelo agente público, político, né? Essa é a mensagem. Também gostaria de concluir dizendo para todos os munícipes cachoeirenses que o escritório nosso está de portas abertas, já que a advocacia, conforme preceitua a própria Constituição Federal no artigo 133, ela é indispensável à administração da justiça. E nada mais digno, Rodrigo, do que ajudar seu próximo, servir a população de forma humanitária, através dos meios legais que a gente tem, das nossas ferramentas de trabalho, que é o conhecimento técnico. E mais uma vez também gostaria de parabenizar você pela reportagem séria, imparcial, que a TV Cidade sempre transmitiu aqui para a nossa região. Muito obrigado. A você, amigo e amiga, eu convido mais uma vez que você compartilhe este vídeo. É importante que todo cidadão cachoeirense, que as pessoas aqui da nossa região saibam o que está acontecendo na cidade de Cachoeira Paulista. Como bem disse o Dr. Felipe, não podemos nos acovardar.
Eu acho que a covardia é o primeiro ponto para a gente perder aquilo que é essencial, que é o nosso direito. E é claro, sempre cumprindo também com os nossos deveres. Tchau, tchau.